Boa tarde, né? Quero agradecer a todo mundo que está assistindo e também as artistas maravilhosas que estão aqui, que aceitaram o meu convite, Cristina Soares, Patti Wolff e Neide Silva. Essa entrevista com essas artistas é um dos produtos do projeto Totem o Humano, selecionado pelo edital Viver Cultura da CECEL. O produto principal, vamos dizer assim, do projeto é a exposição Totem Humano, que já aconteceu, mas esse projeto também reúne outros produtos, né, outros resultados, e um deles é a entrevista com essas artistas maravilhosas, matogrossenses, que também são pessoas que têm uma identidade negra ou parda, indígena, mestiça, e a gente vai conversar um pouco com elas sobre isso, né? E sobre o trabalho delas nas artes visuais. Todas elas são escritoras também, mas hoje a gente vai falar mais das artes visuais, tá? Então, eu queria que vocês começassem se apresentando assim rapidinho. Pode começar em ordem alfabética, pela Cristina. Meu nome é Cristina Soares, eu sou professora, né? Sou ilustradora, né? Artista plástica e sou mestre em História, né? Estou fazendo doutorado em História. E, assim, a ilustração, para mim, é uma coisa que é a menina dos meus olhos, né? De todas as coisas, é aquilo que eu mais gosto, é aquilo que mais me toca. Então, eu me sinto muito honrada, né, de participar dessa live, né, de participar desse momento, de ter participado da exposição, né, de ter... Então, assim, esse momento para mim é incrível. Então, essa é a minha apresentação. Eu sou péssima para me apresentar. Acho Foi que todo ótimo. mundo... Mas é isso, eu passo a bola para frente. Então, eu também não sou muito de apresentar, mas eu sou Neide Silva, né? Aí eu sou psicóloga e escritora, tenho 7 livros infantis e artista plástica. Quer dizer, eu acho que eu arrisco como escritora, como artista plástica, estou aprendendo, estou aí na luta. Já comecei com 40 anos, já tenho 50 anos, mas comecei já com 40, mas assim, é igual o Norberto falou, mãe, eu acho que na hora que você estiver na auge de sua arte, mais ou menos, já vai estar umas 60, né? Eu falei, eu acho, filho, porque tudo que a gente faz tem um tanto assim de 10 anos para frente, 15, 20 anos, que eu acho assim, né? Que a gente tem uma fase assim de construção da carreira, acho que de qualquer coisa, né? Ele tem um tempo. E é isso, eu acho que vou estar com 60 anos, que eu vou estar com alguma coisa que eu posso pegar e falar, sou mesmo artista plástica, talvez, né? Eu sou escritora, ou enfim, é isso. Mesmo, também estou experimentando, tentando também, né? Nessa arte, nessa multi-arte, nessa multiplicidade de arte. Eu sou Patti Wolff, né? Estou nesse caminho de uma multiartista por conta de não me aguentar em só uma só linguagem. Eu não consigo me expressar só através da pintura, só através, né, da ilustração, do desenho, da escultura, da escrita. Sempre estou querendo mais, esperando notícia digital como roteirista, então do audiovisual. Então, olha só, de tudo isso, agora quero ir para o audiovisual, então sempre inquieta. Eu acho que eu sou essa inquieta que começou a escrever no puerpério, nem deu tempo de, né? Acabou de parir o filho e estava ali escrevendo. Então, acho que eu sou essa inquietude, nessa trajetória, então, que vai chegar dessa década, nessa primeira década de artista, fazendo muita coisa, com muita coisa para acontecer, e bem feliz também de estar participando desse projeto. E eu acho que também é uma das realizações poder ser chamada para participar desses projetos assim, ser reconhecida como artista, como alguém que tem, né, algo a trocar, né? Então, estou aqui também em troca com essas grandes artistas, Neide, Cristina e Divanise, que também estamos nesse processo, eu acho que de uma grande troca de saberes e fazeres.
E agora eu queria que vocês falassem um pouquinho do processo criativo de vocês, da trajetória nas artes visuais, tá? Esse processo criativo, contar até por que caminho, assim, da criação, da produção. Eu gosto muito da pintura de retratos, eu venho desse retratar pessoas, eu gosto muito de contar narrativas de pessoas, e nas narrativas visuais elas também estão presentes, né? E eu gosto de trabalhar também essa questão das minhas origens, de uma busca pelas minhas origens, né? A parte negra, preta, né, da minha família, que é a parte do meu pai, e aí como eu me coloco nesse lugar, né? E eu acho que essa busca por essas origens vai aparecer muito no meu trabalho ultimamente, nos últimos anos, com muita força, porque é o momento em que eu amadureço também a minha construção pessoal. Então, acho que o meu trabalho caminha muito em paralelo com a minha vida, né? Com a minha pessoalidade, a minha construção, a minha identidade, a minha, né? Essa construção dessa identidade familiar. Até os meus últimos trabalhos têm sido baseado em fotos de família. Então, vocês vão ver aí em breve nas próximas exposições que vai rolar. Então, assim, eu gosto muito de basear em fotos, eu tenho um acervo muito grande de fotos aleatórias assim, de bancos de imagens, fotos de amigos e assim, de redes sociais que eu cato fotos assim. Postou uma foto bem legal, assim, principalmente de família, eu vou lá e salvo, sabe? E os próprios álbuns da família eu tenho visitado. Então, eu tenho procurado trabalhar a questão da memória, de ir memórias, porque não só coisas que a gente lembra, tem coisas que a gente não lembra. E só olhando a foto, às vezes parece que você até lembra, e foi uma coisa que sua mãe que contou, sua avó, seu pai que contou aquilo, nem é a sua memória, é uma memória construída, né? Então, eu tenho trabalhado bastante isso. Acho que esse processo criativo mais recente, assim, acho que eu vou dar ênfase nele, é isso, essa construção de memórias a partir dessas imagens, então, de família, e isso tem, assim, sido bem forte, né, nos últimos trabalhos, tanto nas pinturas como na escultura também, essa questão de retrato e de pensar esse corpo em movimento, também gosto, né, de pensar um corpo em transição também, que pode estar... E transição de todos os sentidos, assim mesmo. E no tempo e espaço, eu gosto muito de trabalhar imagens como se fossem frames de filme, como se fosse... Você pegou assim, várias fotos ou vários pedacinhos e foi colocando um do lado do outro. Então, também gosto muito disso. Que bacana, Paty. Eu super utilizo de fotografia sem tabus nenhum, assim, porque, né? Mas eu acho que não tem mesmo. Eu gosto muito da coisa um pouco mais intuitiva, eu admiro muito quem né, que busca na memória essa coisa no sentido assim, vai pintar uma pessoa, só busca de memória, não vai buscar um modelo ali, né? Mas eu curto essa coisa de um pouco mais perto do real, acho que um pouco mais perto do realismo, né? Então, eu acho que eu vou por esse caminho de luz, de sombra, então eu procuro me apropriar disso, por exemplo, nas fotografias, eu gosto de me apropriar disso. Então, por exemplo, aqui bate uma luz bem amarelinha aqui que eu estou vendo aqui, aqui está mais escuro, então eu gosto disso. E aí eu vou olhar essa foto aqui e vou fazer esse jogo das cores através daquela foto. Então, assim, eu gosto disso, assim, de ter modelo, de ter referência. Eu gosto de ter referência. Acho que esse lado leonino. Às vezes a gente fica essa coisa, o que fazer? Aí você vai olhar as imagens, te dá um start, né? Então, assim, eu gosto. Sim, verdade. Neide Silva. Estou gostando da entrevista, da conversa, porque eu tenho assim um foco maior, assim, um grupo mais voltado para a literatura.
né? Como eu falo até para a Divanise. E para o lado da arte plástica, eu sou meio assim isolada. Assim, acho que eu tenho poucas pessoas para estar podendo falar ou expressar minhas ideias. Eu venho assim de uma família que isso aí que eu sou afetada pela arte plástica já desde a infância, né? Dos meus 7, 8 anos de idade. Porque eu tenho uma história que vem que eu me envolvo, que eu sou encantada pela arte, essa história da arte, até por causa do meu irmão Sebastião Silva, né? Então, o Sebastião Silva ele foi um dos meninos que foi resgatado para ir, resgatado assim, ele foi acolhido, né, pelo projeto que teve na UFMT, da Ateliê Livre, e isso aí foi assim, é como que aconteceu uma magia lá, uma magia, um encanto, lá com os meninos do Pedregal, assim, que eles se reuniam, né? E eu morei por um bom tempo na rua principal, cresci ali na rua principal do Pedregal. Então, era o bairro, assim, a rua era o coração do bairro, a gente fala, né? Era a principal que tinha tudo. Então, ali os meninos se reuniam na frente da casa da mamãe, ali da varanda, né? E eles falavam de arte, eles eram encantados. Então, falava de Van Gogh, como fala? Van Gogh, de Monet, de Picasso, enfim, de todos esses aí, né? Matisse. Então, e os olhos deles brilhavam. E eu participava de tudo isso, mas eu era a menina que ficava atrás da porta, olhando pelo vão, pelo buraquinho, pela rachadura, né, que tinha. Então, eu escutava por ali e olhava tudo isso, porque eu era menina, e menina não ficava no meio de meninos, né? Então, mas eu tive essa curiosidade e ficava assim, por trás da porta. Então, eu falo que sou também um pouquinho daquela criança, né, que estava junto com essas crianças que nasceram ali da Tele Livre, da UFMT. Então, eu acho que eu me sinto parte um pouquinho disso aí. Não, mas você é. Estava ali, sabe? É um tipo de participação que tem que ser valorizada, porque era a participação que era possível para uma mulher na época, né? Para uma menina do Pedregal. Ainda que o contexto ali fosse de vulnerabilidade, os meninos também tivessem nesse contexto, no caso das meninas, talvez elas tivessem menos oportunidade, né? Mas você estava ali, você estava olhando pelo vãozinho ali da porta, e esse vãozinho da porta abriu muita coisa aí para você. Então, eu acho que é ali. Então, eu acho que a minha história de vida começa ali, naquela rua. Aquele lugar que passava de tudo, que tinha um ponto de ônibus, tinha o supermercado, a igreja católica, da Assembleia de Deus, o campo de futebol, enfim, tinha tudo ali, né? E essa história desses meninos, essas conversas, esse encontro, né, desses meninos que estavam indo. Eram muitos, era uma média de quase 100 meninos. Aí vai, é óbvio, né? Como tudo, vai passando na peneira, né? E vai ficando aqueles que são artistas, que continuam, e aqueles que pega outro tipo de profissão, né? E foi ficando assim. Mas assim, e não era só o meu irmão, Sebastião Silva, tinha outros meus primos, todos os meus primos foram. Tanto que quando eu fui teve a seleção para estar participando do Salão Jovem Artes, o meu irmão Sebastião Silva me deu uma pressão. Falou, bom, você tem que entrar, porque todos entraram, eu e seus primos. Eu tinha acabado de sair da exposição Mulheres do Mato, que quem é artista sabe que a gente não cria o tempo todo, e eu estava esgotada mentalmente, porque eu tinha feito toda essa questão, aquele trabalho com a exposição Mulheres do Mato, e aí veio a proposta do Salão Jovem Arte. Então, eu falei, e agora, o que eu vou fazer? Então, eu entrei um pouco assim naquela tensão mesmo de... Deu certo, você entrou. Mas ali foi assim, desesperadora para mim, porque eu tinha que ficar pensando, e agora, o que eu levo, né? Porque eu estou tão esgotada mentalmente, assim, eu queria dar um tempo para poder voltar, porque a arte é assim, uma coisa é ser artesã ou ter outro trabalho, outra coisa é ser artista, você não cria, não está ali parindo o tempo todo um trabalho um atrás do outro, né? Tem vezes acontece, que eu acho que fala assim, que tem vezes a gente cria e tem aquela questão do... Eu fico meio eufórica, dá aquela inquietude, aquela coisa em mim, assim, que eu nem como, nem durmo, nem como, e fico pensando naquela criação, naquele trabalho. E tem vezes não, eu esgota, sabe? Eu fico assim tão... E aí não vem nada. Então, foi assim que aconteceu. Então, eu tive essa pressão, eu senti pressionado que eu tinha que entrar no Salão Jovem Arte, né? Você participar por isso, porque o meu irmão veio isso, porque os meus primos, que depois eles não continuaram como Carlos Artes Plásticas,
mas eles entraram também, né? E isso foi esses meninos, os primeiros meninos da Ateliê Livre, né, lá da UFMT. Aí depois o meu irmão levou o Júlio César. Aí do Júlio César, o Júlio César não é daqueles primeiros meninos, assim, sabe, do primeiro. Aí foi o Júlio César. Aí do Júlio César foi o Ender Cardoso, né? E eu, depois, já com 40 anos, que eu já era tomada, eu sempre vinha aqui com essa vontade de voltar a estudar e essa coisa mesmo da arte, que eu tinha um salão de beleza por 20 anos e as pessoas já falaram, nossa, Neide, você é uma artista com isso, você é uma artista daquilo, então eles me convenceram. Psicologia também, não tive ensino médio, né? Eu tive assim, minha educação formal foi bem assim, precário, muito mesmo, sendo a escola na frente da minha casa. Só que esse dia que tá frio agora, eu pensei assim, falei, nossa, em 5 dias de frio, 5 dias a gente não ia para aula, porque a gente não tinha roupa de frio, agasalho, né? Então a gente ficava sem ir. Aí quando a gente voltava, a gente não entendia por que a gente não estava acompanhando, que a gente não sabia, a gente ficava tão perdida. Mas a gente era criança e não dava conta que era isso. A gente só sabia que não conseguia acompanhar, que não sabia, que não dava conta do conteúdo, não dava conta da lição que a professora passava e tudo. Então, era muito complicado, mas até entender que teve gente que ficava semanas sem ir para aula, ou era para cuidar de criança porque estava doente, ou porque não tinha roupa de frio, ou porque estava com fome mesmo, tal, e a escola de frente. Mas é em frente de casa. Então, o meu ensino fundamental já foi bem precário. E aí eu não tive ensino médio, né? Que eu fiz naquele provão também do governo, umas partes e tal, mas aí me atrevi para fazer faculdade e entrar nas artes plásticas e na literatura. Foi assim, agora eu olhando para trás, falando, meu, que loucura. Vamos passar para a Cristina para ela falar um pouquinho da trajetória dela como artista e também do processo criativo. Eu acho que, primeiro, né, eu vejo como uma... Acho que a primeira... Assim, a grande coisa aqui, eu acho que é a gente conseguir se colocar como artista, né? Eu vejo isso como muito revolucionário. Para mim, isso é muito revolucionário. Hoje eu consegui falar, eu sou artista, eu sou ilustradora. Isso é muito recente na minha vida. Ter essa coragem de falar. Porque é incrível como que, isso que a Paty falou, né? Que a vida enquanto artista, a arte da gente, ela vai mudando de acordo com a vida da gente, né? Eu acho que a gente se colocar como artista, acho que também é muito disso. Né? Aí, engraçado, eu acho que eu e a Paty somos leoninos do mesmo dia, né? Dia 7 de agosto. Apesar de todo esse leonismo, né? Mas assim, eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Eu sempre fui, sempre você, né? Mas, e com relação à arte, sempre foi uma coisa que... Ela sempre foi um lugar. Né? A arte sempre foi um lugar. Um lugar de, sabe, de expressar mesmo os sentimentos e isso que a Neide falou, né? Acho que a gente acaba se identificando muito com muitas coisas, né? Da pobreza, né? A pobreza é uma marca muito, muito forte na gente, né? Eu lembro que a Paty, quando ganhou o prêmio, e ela falou várias coisas assim, para mim vai ficar marcante, sempre marcante, né? Quando você sempre pensa no lugar, né? Quando você ganha um prêmio, quando você faz uma coisa relevante, você sempre pensa no lugar onde você veio. Sim. E quando a gente vai falar sobre trajetória artística e trajetória de vida, não tem como a gente não lembrar do lugar de onde a gente saiu, né? E eu vim de Mirassol do Oeste, né? Eu nasci em Mirassol, aqui no interior de Mato Grosso, e ali tudo era muito difícil. E eu vejo assim, era difícil a gente se ver enquanto artista. Hoje eu vejo, eu sempre fui artista. Eu desenhava com carvão na parede, né? Eu sempre fui artista. Mas eu não conseguia me ver dessa forma, né? Eu sempre ilustrei, eu sempre gostei muito de história. Então, a minha forma de ilustrar sempre foi ilustrando histórias mesmo, assim. Eu gostava de escutar histórias e eu desenhava aquilo que eu ouvia. Sempre gostei de fazer isso. Então, eu tenho até hoje um caderno, eu tenho que achar ele, mostrar que está na minha irmã. É que eu já guardo lá, eu sei que não perde. Mas eu tenho um caderno de infância. E de vez em quando eu olho naquele caderno de novo e penso, gente, é incrível demais. Porque eu fazia as histórias, né? Eu gostava de ouvir algo, então eu queria ilustrar aquilo que eu tinha ouvido, aquilo que eu pensava. Eu gostava de criar histórias na minha mente e colocar isso num caderno. Geralmente era o caderno de escola. Aquele caderno acabava o ano, ficava aquelas folhas, né? Então é tão bonitinho o caderno, porque ele tem lá de um lado, ele tá lá, as matérias de português, matemática, do outro tá lá. Uma partezinha que sobrou em branco estava lá o desenho. Então, você nas artes visuais, vamos dizer assim, o meio, a linguagem que você mais se identifica é a da ilustração?
É da ilustração. Então, assim, eu sempre ilustrei, né? Então, minha coisa é ilustrar mesmo histórias. Então, depois de um tempo, uma amiga minha, quando eu tinha 12 anos, ela deixou lá em casa uma tinta roxa de tecido. Ela pintava tecido e deixou em casa uma tinta roxa. Falei, gente, o que eu posso fazer com essa tinta? Eu peguei escondido, é claro, né? E aí eu fui pintar a partir dessa tinta roxa. E eu falei, ó, eu usei essa tinta roxa, tudo pintei de roxo, né? Eu pensei, gente, eu gostei, né? E aí eu falei, você não tem outras tintas? Aí ela me emprestou outras e aí eu comecei a pintar também. E pintar a partir da tinta de tecido. Eu passei muitos anos pintando com tinta de tecido. E assim, eu gosto muito de papelão, eu pintava a parede, eu pintava tudo, mas eu pintava com a tinta de tecido. Aí eu comecei aí as pessoas começaram a me chamar para pintar as coisas. Então, eu pintei muro de escola, muro de não sei do que, muro de comércio. Depois comecei a pintar quarto de bebê, tudo era tinta de tecido. Não conhecia outra tinta, era tinta de tecido. Mas eu descobri que a tinta de tecido, inclusive até hoje eu uso tinta de tecido quando eu tenho que pintar algo, o interno, né? Porque ela dura muitos anos. A tinta de tecido. Pintei igreja, então assim, já pintei desde de coisas em cemitério, já pintei. Mas o que eu descobri na época, né? Que eu pintei um lugar, era uma igreja batista até. E aí eles me pediram uma pintura externa. Eu fiz uma cena lá e ficou. Então, interna, na verdade. Eu voltei em Mirassol depois de 8 anos, a coisa estava perfeita. A tinta, gente, o poder que existe na tinta de tecido para pintar a parede é uma coisa extraordinária. Então, aí eu pintava. E aí, depois, né, depois de muito tempo, que eu acrescentei a tinta acrílica também. E aí, eu prefiro, a pintura é uma coisa que eu faço, mas é uma coisa que eu não gosto tanto. E aí, outra linguagem, uma coisa que eu gosto muito é charge. Então, durante muito tempo, fazia charge. Olha, nós precisamos de mulheres chargistas. Fazia charge. E era uma coisa que também quase não faço hoje, mas a charge é uma coisa que muito tempo, eu gosto, meu lado mais subversivo gostava de charge, né? Quando eu fiz, quando eu estudava há séculos atrás, eu fazia graduação na Unemate, aí eu fazia charges, né? E colocava na parede, assim, na universidade, não falava que era eu. E quando as pessoas descobriram que era eu falavam, mas é você que faz? Eu tinha certeza que era um homem. Então, assim, a linguagem do humor na charge, eu falei, como assim, sabe? Como se fosse, não, a mulher não faz charge, né? Porque a charge tem toda uma linguagem do humor, né? Eu gosto dessa, é uma coisa que eu sempre gostei. E aí é uma coisa que eu gosto, a ilustração, a charge, as artes plásticas, e aí para finalizar essa minha fala, tem uma... E aí hoje eu tenho, né, junto com a Michelle, o projeto Simbiose, que é um projeto que a gente faz uma arte a 4 mãos, né, que a Michelle faz os gatos, e eu faço os fundos dos gatos, né, então é a parte que eu entro de novo na pintura, né, então aí eu gosto, mas assim... Então, agora eu queria que vocês discutissem aqui com a gente a situação das artes, como que vocês veem, né, a situação das artes visuais aqui no estado de Mato Grosso, e principalmente da arte produzida por mulheres. E, mais especificamente, se vocês quiserem falar, por mulheres negras ou pardas, indígenas, mestiças. E daí agora a gente acha que pode começar do meio, né? Começar com Neide. Eu acho assim, então, igual eu falei, né, da minha história, de como eu fui afetada pela arte, e da história de onde vem esses meninos e tal, eu acho que questão de artes plásticas, artes visuais, assim, né, pessoas voltadas a isso, assim, tem vários, tem muitos, assim, né, cresceu bem. Comecei a fazer minhas tentativas, foi em 2016 para 2017, né, então não tem nem 10 anos. Mas eu fui parando, eu parava, voltava, acho que é por isso, que eu não tinha um meio, assim, igual eu tenho na literatura, né? Por mais que eu falo com o meu irmão, e meu irmão é crítico. Ele é crítico e fala, eu mostrava para ele umas coisas, eu falava, isso aí, não sei o quê, não sei o quê. Eu falava, meu, que isso? Ele que meio que no começo não levava a sério, meio que como que é? Não me incentivou. Mudou, mas é porque ele viu que eu perseverei, que eu quis, e ele começou a ver que eu estava levando a sério, que tinha um futuro ali, né? Que talvez poderia ter um futuro. Aí mudou a conversa, né? Mas antes disso aí, não. Então, aí, depois disso aí, fui fazendo umas tentativas e entrei naquela revista Piché, né? Que eu ilustrei.
do Mulherio das Letras daqui de Mato Grosso. Acho que não, foi uma coisa lá que nós fizemos, lembra? Então, na capa daquela revista, era o trabalho. O primeiro trabalho que eu já tinha vontade de pintar para cá, teve um bom momento, assim, mas das mulheres. De modo geral. Acho que mulheres também, se eu pensar bem assim, na história dos meninos, né, que eu falo daqui do salão da Ateliê, né, já tinha também várias mulheres, como Dalva de Barros, aí já vinha aquela outra que faleceu, que até depois ela chegou a fazer com... Então, quer dizer, eu acho... Regina Pena? Então, já tem a Ruth Albernaz também, que já tem tempo, né? Sim. Então, eu acho que na artes plásticas aqui, as mulheres tomaram bem frente, assim. Então, é um pouco... tinha a Mati Vitar também na época, né, deles. A Vitória Basaciano. Isso, a mulher lá como que fala, do Eduardo Ferreira também, né, aquela arte. Então, tem várias. Se a gente for pensar em questão de mulheres nas artes plásticas, tem um tanto bom, né? E continua. Então, anda crescendo. Eu vejo que anda crescendo mulheres e homens na artes plásticas, né? E agora a questão, é negra, parda, indígena. Também eu acho que, não sei se é porque eu já venho da periferia, né? E a artes plásticas também tem uma coisa. Muitas pessoas não querem muito seguir questão de artes. Pessoa que está com uma condição financeira melhor, os pais vão investir para fazer uma faculdade, uma até pressão. É uma pressão. Né? Vai fazer faculdade, vai ser engenheiro, vai ser médico, vai ser né? E tal. E aí, eu acho que é um pouquinho disso. A gente pega isso também como esperança. Os artistas, nós, assim, né? A gente já pega a arte um pouquinho como essa questão mesmo da... não, vou fazer isso aqui. Pelo menos meu irmão foi assim. Ele achava que artes era uma coisa assim, ser um artista plástico era uma coisa assim que toda a família se sentia honrado. E depois ele foi ver que não, que era na periferia, era mais isso, né? Que quando vinha para a classe média, média alta, isso já era diferente. Os pais já ficavam com medo. Falavam, não, peraí, você tem que ter uma profissão. Falava assim, né? Como que artes plásticas. A questão de arte, né? Até hoje falam para mim, você trabalha só com a arte ou você trabalha em outra coisa? Ainda são muito questionados, né? Então, eu acho que é isso, Diva. Eu acho que ele vem crescendo tanto para mulheres quanto para homens a questão de artes visuais, né? Porque pode ser que cresceu tanto, mas que forma cresceu? Né? Mais na quantidade, na qualidade, para onde está indo, e quem estão se expressando, e como está expressando, e o que está trazendo, o que traz também para a sociedade, para o público, para o próprio artista, né? Para a nossa cultura. Então, ainda é tudo assim, trazer todas essas perguntas, né? Perguntar, e como que está? Então, a partir dessa conversa que você pega e pergunta para mim como que está, ele abre espaço para fazer várias outras perguntas, que é isso, para a gente ver como que está, porque é uma coisa mesmo para se pensar, para estar vendo, que eu acho que é interessante, sim. Muito bem. Paty, você é tão otimista em relação ao cenário macro das artes visuais em Mato Grosso? Eu entendo que a Neide está colocando dentro de uma questão que nossos artistas, e quando eu falo isso, não é no sentido amplo mesmo, e no sentido coletivo, que é o sentido da pesquisa. Nós não temos pesquisa, nós não temos lugar de estudo. Então, quando a gente tem, né, nossa escola de artistas, todos autodidatas, né? A gente tem Benedito, que foi meu mestre, e todos os outros artistas, Gervani, todos os demais são tudo autodidata, porque a gente, desde a época deles, mesmo que tinha um ateliê livre, mesmo que tinha esses lugares que eles podiam, né, compor ali, estudar minimamente os artistas, saber da vida dos grandes mestres, mas não era, né, uma formação, não era uma escola, e uma escola que também foi para frente, né, foi uma escola de um tempo, né, o tempo esse tempo, né, e hoje a gente vive uma dificuldade, né. O meu otimismo no sentido de que eu vejo realmente grandes artistas despontando no nosso cenário, de uma prática, e aí eu entendo as artes visuais dessa forma mais ampla e de uma forma talvez até mais de materiais mais contemporâneos, que misturem, igual a Marigema mistura às vezes cerâmica, a fotografia na cerâmica, que ela queria fazer um projeto assim. Então, assim, eu acho que essas misturas
né, que os artistas, eu também tenho misturado várias coisas, vários materiais, mas assim, é disso, né, de experimentar, né, eu tô gostando de ver, acho que a galera tem experimentado bastante, as mulheres, eu vejo nesse cenário, a gente teve os falecimentos, então a gente está ocorrendo um falecimento da geração anterior, então a gente assim está acontecendo um período meio que de renovação, querendo dos novos vindo, né? Questão de tempo, né? Isso é uma questão assim, né? Que, né? Sempre vai acontecer, né? Com essa passagem do tempo, mas assim, mas eu acho que também a questão das redes sociais, ela também possibilita também o intercâmbio de artistas, eu consigo Já fazer é um cursos mundo mais online, eu próximo, consigo né? colocar meus trabalhos no Instagram. Eu recebi muitos convites pelo Instagram, convites sérios e muito legais e muito rentáveis pelo Instagram. Então, coisas assim que a gente não imagina, né? Que a gente, sei lá, uma rede social que você fica ali olhando foto dos outros ali passeando, não sei o quê. Mas eu acho assim que as redes sociais elas têm possibilidade também. Eu acho que as redes de alguma forma, os artistas antigamente não tinham um site para você entrar, não tinha tantos editais. O mundo né? antes da internet era muito Sim, eu imagino. Então essa dificuldade que, né, Regina Pena, que Vitória teve de se articular também. A gente hoje em dia dá para a gente se articular. Vários grupos de mulheres artistas por aí, pelo mundo. Se a gente quiser fazer, é muito mais fácil você se candidatar a uma residência artística. Eu acho que a internet facilitou muito essa questão nesses últimos anos, principalmente 15 anos, né? E muito mais, esses 10 anos que a gente está aí, quase chegando nos 10 aí, e foi em 2016 também a minha primeira exposição, que foi do coletivo que a Ruth e mais outra que era de 30 e poucas mulheres artistas, né? Que foi a exposição que era o Museu de Arte de Mato Grosso, na antiga Casa dos Governadores. Então foi uma exposição muito grande, foi a minha primeira. Aliás, minha. Oi? Não tem mais, né? A gente não tem, nem a Casa dos Governadores não funciona como museu. Então, na verdade, naquele tempo, viu uma efervescência, né? De espaços de exposição aqui em Cuiabá. Quanto a isso, eu não sou otimista, e é porque a gente está vendo a realidade. A gente tem artistas, mas a gente não tem escola de arte, nem faculdade, nem escola particular a gente tem poucos artistas que dão aula. Então, assim, a gente tem uma dificuldade de pesquisa, isso que eu queria voltar, de estudo, de pesquisar, de residência, a gente tem essa carência. Eu pelo menos, assim, tenho muita carência de querer, assim, eu queria muito compartilhar estudos, né? Eu me sinto sozinha nesse sentido, no sentido, assim, né? Cada um solitário no seu ateliê produzindo, né? Então, assim, eu acho que essa conexão poderia também ocorrer mais e os espaços, né? A gente vivia uma efervescência naquele momento, e que hoje a gente não vê, a gente, né? Vários museus fechados, a gente, se eu quiser expor, esse ano não tem mais espaço. Sim. Então, assim, se eu quiser expor, eu não consigo. Na cidade, São poucos, com ação também. Então, assim, a gente não tem aquela adequação. E então, isso tudo, como que os artistas vão, né? Eu fico preocupada, para falar a verdade, assim, eu vejo os artistas estando ali, mas eu não vejo uma nova geração. Eu vejo, assim, da minha idade para cima de 35, que eu vou fazer 35, mas eu sou uma das poucas mais novas, assim, eu vejo essa geração, né? Você falou, acho que... né, com a Cristina. Então, assim, eu acho que essa falta de escola, uma escola de literatura, uma escola de produção, né? Nem privada, nem se você... nem privada. Não temos nem galeria,
me desculpa, Arthur, vai ouvir, mas a gente não tem uma galeria que se propõe a representar os artistas, a colocar os artistas no circuito nacional. A gente tem uma galeria que tem exposições, que recebe exposições, mas que não se coloca num lugar que a gente precisaria também, que é um lugar de representar, de levar para as feiras, de fazer esse intercâmbio, que esse é o papel da galeria. O artista, a gente tem que fazer tudo. Eu fico assim, eu passo boa parte do meu tempo tentando fazer esse processo de merchan, sabe? Assim, eu pinto, eu vou lá comprar meu material, eu gravo, eu converso, eu respondo os e-mails, eu tento fazer o merchan, eu viajo para outros lugares para visitar as feiras, para poder apresentar meu trabalho e ter um momento ali, quem sabe, de poder, assim, de quem sabe poder apresentar, porque para um artista apresentar é muito mais complicado, né? Sim. Então, assim, né, você chegar com o trabalhinho debaixo do braço e apresentar, é um pouco assim. Agora, uma galeria não, tá lá, é para isso mesmo. Então, eu sinto uma dificuldade enorme, vou falar bem, em ter esse processo artístico, tudo isso, de você ser tudo Sistema, isso. né? Vamos dizer assim. Eu acho que o sistema não contribui nem um pouco para ser artista em Cuiabá, Mato Grosso. Então, assim, nós existimos, nós estamos aqui, estamos despontando, as mulheres estão despontando, é uma maravilha. Mas que a gente faz tudo sabe assim, mesmo da nova geração que a gente não vê. A gente, assim, pode contar nos dedos aí, assim, uma galera... Então, assim, eu acho meio que a gente está num lugar que eu não sei para onde a gente vai, por conta da falta dos espaços de arte. Eu não sei esse cenário, assim, é um cenário para mim que eu não consigo nem visualizar, porque não sei o quanto de promessa a gente tem. A gente está tentando construir, eu acabei não participando da reunião para tentar construir essas ideias com uma nova política que se propõe a ser, né, coisas novas que estão se propondo ainda, a gente não sabe se vai concretizar, a gente não sabe se vai chegar ao poder. Então a gente só tem essa perspectiva, a gente tem uma perspectiva de conversa, a gente tem proposta de ideias, propostas, né, maravilhosas a gente não sabe se elas se concretizam. Eu até estava esses dias no ar, as pessoas, gente, como fazer para algo acontecer? A gente tem ideia, a gente quer que aconteça, mas sendo só artista eu consigo? E aí eu entendo, às vezes, querer entrar na política, querer entrar, porque talvez é o caminho, assim, né, querendo entender, talvez, o caminho de outras pessoas, assim, Sim. porque a gente quer fazer, a gente quer que aconteça, mas só no pedido, só na garganta, só ali, sabe? É uma coisa que parece que a gente fica patinando. E aí, outra coisa, assim, estou falando demais, mas parece que tá um desabafo, mas assim, outra coisa que eu estava pensando é o quão triste o dinheiro nosso não ficar aqui. No sentido assim, claro, eu recebo meu dinheiro, vou gastar aqui, mas a maioria do meu dinheiro vai ser gasto em outros lugares, no Sudeste, por conta que eu estou falando disso, dessa representação artística, por exemplo. Sim. Então, nós não temos galeria aqui para representar, a gente vai buscar outra. Que a gente vai fazer o quê? A gente tem que ir para o cenário. Então, assim, a gente vai buscar outra e vai começar a circular em outras, sabe assim? Então, esse processo é uma cadeia que poderia ser construída, uma grande cadeia, assim, né, no sentido de um sistema que poderia ser melhor arranjado para que pudesse haver mais desenvolvimento aqui, do que a gente ir para outros lugares. Eu tenho ido para outros lugares para buscar reconhecimento no sentido de buscar, né, ganhar, né? Claro, ganhar espaço, ganhar até questão de, às vezes, como que se fala? De formação em outros lugares, né? Por conta de tudo isso. E às vezes você acaba sendo reconhecido mais fora do que aqui. Você acaba tendo uma trajetória mais, né? E que, infelizmente, às vezes não, o recurso que era para estar aqui
vai para outro lugar, né? Muito bem, vou passar a Cristina. Que eu concordo tanto com isso, assim, não é querer ser negativa, sabe? Mas eu acho que é ser bem realista com relação ao cenário. Eu vejo que a pessoa não vai encontrar. Eu sou professora, estou na escola, e eu vejo pessoa que tem um talento, mas morre ali. Né? Morre ali. E com relação às mulheres, eu vejo que precisa muito avançar. Não é falta de talento. Tem gente talentosa demais. Mas aí, no caso, tem que ser multiartista, tem que ser o nível da parte para conseguir, sabe? Coisa assim, que você vê que tem alguns homens, né, gente? Claro, não vou citar nome. Que gente, a pessoa não é 10%. Não, pros homens. Então, assim, eu vejo que pra gente, enquanto mulher, a gente enquanto preta, a gente sabe, você tem que ralar demais, demais, para mínimo. Eu vejo assim, essa questão do autodidatismo. O que a gente é aqui? Autodidata. A gente é autodidata. A gente faz o negócio com o nosso dinheiro. A gente tem uma exposição, você tem que pagar tudo. Não tem sentido. É muito raro você conseguir um financiamento para exposição. É raro, a minha primeira exposição foi em 2020. Primeira exposição. Gente, eu pinto e bordo, né? Só não bordo, não tenho mínimo talento para bordagem, mas assim, enfim. Mas eu pinto desde que eu me entendo por gente, sabe? Quem me conhece? Quem está assistindo aqui, que já ouviu falar de mim, já viu minha cara, viu alguma ilustração minha? Ninguém. Você entendeu? Quem me conhece? Então, assim, ninguém me conhece. Ninguém conhece. O que é essa? Ouviu alguma coisa minha? Não. Isso que a Paty falou é muito real. Se você quer sair da invisibilidade, porque assim, o que acontece? A gente está na invisibilidade ainda, as mulheres em Mato Grosso. Eu sempre fiz, mas assim, essa coisa de falar, eu não tenho coragem de me chamar de artista, também faz parte disso. Também faz parte. Vai levar da série aquilo que você está fazendo. Assim, há muitos anos atrás, eu ouvi uma fala assim, a pior fardo que você pode ter é ter um talento artístico. Uma vez, meu irmão falou isso para mim. Nossa. Isso é um fardo, isso. E você vai sempre ficar no 0 a 0. Você vai ter que focar numa profissão mesmo, porque você não vai ganhar nada com isso. Realmente você vai morrer de fome. Então, eu falo, isso é um fardo. Porque você sempre vai ficar olhando para isso e você não vai estudar outra coisa, você precisa fazer outra coisa, você precisa... Sabe? E eu falei, gente, é verdade. Aí, a arte, para mim, hoje, por isso que eu iniciei até falando isso, que é a menina dos meus olhos, é uma coisa que eu faço de vez em quando. Mas eu tenho que ganhar dinheiro com a minha profissão de professora. Porque com a arte, de verdade, eu não ganho dinheiro. Então, eu não tenho como falar assim, tal coisa eu comprei a partir do meu talento artístico. Eu não tenho, assim, não tenho. Então, eu falo a partir de mim, sabe? Eu falo a partir de mim, eu sou muito negativa com relação a essa questão da visibilidade. Porque a gente não tem. A gente não tem. Você tem que fazer coisa demais, você tem que ter um fôlego muito grande e você tem que ter uma condição, uma base mínima para você conseguir. É isso que a Paty falou, é real. Para você pagar uma passagem para tal coisa, você vai concorrer a um prêmio e tal, você tem que pagar tudo do seu bolso. Ia ter, sabe, toda coisa. Não, a gente tem essa artista. Então, já ter toda uma coisa ali que já faz pelo menos paga a inscrição da pessoa para participar de uma coisa nesse nível. Então, o que eu vejo? A gente, a pessoa quer, a pessoa tem uma habilidade, um talento ali. Não tem lugar para fazer curso. Não tem, assim. Eu cheguei em Cuiabá, eu era inocente, burra e besta. Quando eu cheguei, né? Cheguei de Mirassol. Então, eu pensava assim, Cuiabá, gente, quando eu cheguei em Cuiabá, eu vou conseguir fazer um curso de desenho, vou conseguir. Até hoje. Eu nunca fiz. Então, assim, tudo que eu faço é a partir do autodidatismo mesmo. Então, assim, até quando a gente vai ser autodidata? Até quando as portas vão se abrir para mulheres artistas, para mulheres negras? Eu nunca tive uma exposição sozinha. Nunca tive, assim. Eu nunca consegui ter essa coisa. Não, um ateliê. Meu sonho era ter um ateliê. Há muitos anos atrás, eu nem tenho esse sonho mais. Então, assim, eu já faço assim, onde dá para fazer? Dá para fazer esse espaçozinho que eu vou fazer. Mas isso não é sonho mais. Por quê? Porque eu entendi, assim, que não, para viver da arte hoje, e desde sempre, para mulheres e para mulheres negras não tem como, porque senão você vai passar fome mesmo, assim. Porque eu não tenho base, né? Eu não tenho pai e mãe desde criança, né? Então, assim, para mim, sempre teve que, assim, eu tenho que sobreviver. Então, se eu tenho que sobreviver, eu faço isso aqui como um bico de vez em quando. A pessoa vai me contratar para ilustrar um livro. Eu ilustro o livro. Eu leio o livro e ilustro o livro, mas é uma coisa assim que eu faço de vez em quando. Isso não tem como hoje
isso ser uma coisa que vai ser meu ganha-pão. Por quê? Porque eu não tenho incentivo para isso. Então, eu acho que meio que vocês falaram, mas talvez, enfim, vamos supor que estamos sendo assistidas por jovens, e daí podem ser jovens mulheres ou jovens rapazes, que querem ingressar nas artes visuais. Pessoas, principalmente aqui de Mato Grosso, às vezes que estão lá em Mirassol do Oeste, né? Que estão em Mirassol do Oeste. O que vocês recomendariam? Paty Wolff, começar pela Paty. Uau! Nossa, eu vou muito em escola pública, né? E às vezes da oficina, algumas coisas. Vou começar com esse relato, mas assim, vou chegar nessa parte mas é de pensar que dos nossos jovens, até a questão da dificuldade do material para ser artista, eles não têm. Quantas vezes já me pediram assim material para poder pintar? Então, quem tem esse sonho, essa vontade, às vezes não tem nem o recurso para ser artista. A vontade é super complicado, né? Eu não quero ser tão pessimista assim, mas a realidade é que a realidade não é tão fácil assim, né? Ainda mais para jovens, né? Que não, às vezes não tem o primeiro emprego ainda, aquela coisa né? Ainda não tem essa idade de estar. Porque eu fui, né, essa criança, essa jovem que não tinha, né, possibilidade de ter material. Então, que eu já penso em jovens que estão ouvindo aqui e não tem condição, mas assim, sim. Começa por materiais e materiais que estão até em alta na questão da arte contemporânea, que o papelão, por exemplo, é um material. A Cristina falou que pintava o papelão, então assim, artistas assim ganhando fortuna pintando papelão, né? Pintando em materiais reciclados, né? Então eu acho que a utilização de materiais para poder desse suporte, né? Se for a questão da pintura, né? Do papel também, né? Que sai um pouco mais barato, mas eu acho que são materiais que dá para começar e dá para ter uma pintura. Eu acho que a Cris fala da tinta para tecido, porque ela deve ser forte a pigmentação por conta da lavagem, né? Para aguentar as lavagens da roupa. Então, ela deve ser bem mais forte. Eu não sabia, mas eu acredito que sim. E a guache já é ao contrário, apesar que hoje em dia tem as guaches profissionais, porque tem gente que gosta de pintar com guache. E aí a tinta, né? Eu acho assim, tem tubinhos pequenos de acrílica, de tinta óleo. A tinta óleo requer um pouco mais, né? Daí você tem que comprar água a raiz, você tem que comprar para lavar os pincéis. Eu acho que a tinta acrílica às vezes sai mais em conta, né? É só com água, tinta, né? A guache ou a própria, né? Porque daí você pode, assim, é solúvel, né? Eu acho que eu daria dicas, né, para esses jovens de materiais um pouco mais tranquilos para começar. Agora, de cursos, eu acho que é ficar atento em seguir os artistas e ficar de olho se eles vão dar oficinas. Nem todo artista tem esse lado professor, e não precisa, nem todo artista tem que ser professor, né? E ficar de olho nas redes sociais de lugares nossos aqui, que dão cursos, né? Centros culturais nossos, pouquíssimos, mas que às vezes tem curso, né? Espaçados, mas eu acho. E tem muita coisa na internet também, muita coisa no YouTube. Tem uns cursos de um site, não sei, não quero fazer merchan aqui, mas tem um site que tem uns cursos assim, essa semana está R$18. Então, assim, sabe? Mas, assim, eu acho que tem alternativas, né? A gente não é fácil, mas só que eu, apesar de ser um caminho difícil, eu ainda acredito num caminho de emancipação econômica, social, eu ainda acredito nisso. Se houvesse esse fomento, ele seria muito mais rápido,
você tem que perseverar nesse caminho. As artes, eu acredito assim, depois de 7 anos, que acho que eu fui ganhar um pouco mais assim de dinheiro, ainda provavelmente ainda devo estar pagando todos o investimento que eu fiz. Ainda acho que eu não sei se eu superei tudo que eu já investi. Meu esposo, meu companheiro já investiu bastante também. Então eu tenho o apoio dele, eu tenho essa consciência de que eu sempre, né, desses anos de casado, vai ser 11 anos. Então, assim, eu tenho o apoio Ainda dele bem, também. que ele te apoia, Então, porque assim, sim, o apoio e apoio financeiro. Então, assim, que eu pude chegar nesse lugar. Só que hoje em dia eu tenho esse lugar também de poder comprar as minhas coisas, né? De poder comprar as coisas para o ateliê, de poder reverter esse dinheiro. Então, assim, é um caminho de perseverança também, né? Querendo ou não. Então, assim, eu acho que é um cenário que a gente tem muita dificuldade, mas é um cenário que eu vejo que as artes também mudam a vida da gente em muitos aspectos. Então, assim, eu acho que é isso. Esse gancho da Paty ser real, né? Essa questão da realidade da meio assim, na artes plásticas, na arte visuais, artista em geral ainda é muito marginalizado. Acho que é aí que está também a pegada, né? Esse dia eu fui comprar tinta, aí tinha uma menina lá, a mãe, com a menina de 7 e a outra acho que de 8, 9 anos, e fez uma compra tranquilamente. Falou assim, quanto que você deu, filho? 400 e pouco. E o seu tanto? Para brincar. A gente via assim, falou, não, isso aqui ela vai brincar de arte. Porque quando ela tiver com tantos anos, eu só imaginando, né? A mãe vai falar assim, não, você vai ter que fazer uma faculdade de tal, disso e daquilo. Mas ali é num cenário diferente, é uma condição ali, né? Onde eu estava e a classe social que aquela família estava. Então, eu tenho que começar a ver assim. E tem, né, condição. Eu acho que também tem um pouco disso, investir em escola de arte aqui ou não, se tem ou não, porque as pessoas mesmo assim de classe mais média alta, eles já não vão investir muito nos filhos com isso, já vão investir mais em outra questão mesmo do vestibular e tal. E aí fica para nós, né? Que igual a Cristina falou, que a gente tem que ver a nossa história, de onde a gente vem e de onde a maioria dos artistas plásticos vem, artistas visuais vem, né? Aí fica para nós, e para nós, igual a Paty traz, que para ela, de começo, foi bem difícil ela estar comprando material para ela, e aonde ela vai encontrar o curso voltado a artes visuais, né? E tudo, e aí depois ela foi conseguindo se manter com a perseverança, que é uma das coisas que o artista tem muito, é isso aí, maioria, né? Essa questão da perseverança. Então, aí, e perseverar e ir atrás de uns cursinhos pingados, que não é o começo, não é nem o fim, não é nem o meio. Esses cursinhos, eu peguei vários no Sesc Arsenal, no Estevão de Mendonça, uma vez, como que fala? De curadoria, né? De curadoria em 2016, 2017, que eu fui. E a gente vai pegando esses cursos pingados, que não tem um assim, né? Que vem e vai pegando assim de fase, outra fase, de módulo para módulo, né? Então a gente vai encontrando assim, é o que a pessoa, os jovens que estão começando tem que ir atrás mesmo, é ir atrás desses pingados, ir atrás do que está trazendo na internet tem, né? Para estar complementando, e ir atrás de pessoas. É igual também eu via os meninos lá do Pedregal fazendo, que eles juntavam em grupos assim para falar de arte, e não tinha internet naquela época, né? Era tudo mesmo no seco, vamos dizer assim. Então, vincular esses grupos também de pessoas iniciantes, né? Iniciantes e não iniciantes. Então, isso aí também é importante. Porque carece muito para nós essa questão do curso aqui. Por quê? Porque quem está interessado na arte vai para a arte, ainda somos nós que ainda somos da periferia, né? Então, é perseverar, é assim, ir atrás e fazer que esse trabalho que a gente vai fazendo de começo reverte, tenha que dê para vender, né, alguma coisa, e para trazer, para sobrar um dinheiro para estar comprando material, para estar fazendo cursos, para estar indo para fora, que infelizmente tem que ir para fora para estar fazendo alguma coisa, porque aqui é bem mesmo assim, carente disso. Não, perseverança, crianças. Meninos perseverança também. Naquele momento, né, parecia uma pessoa pessimista, não era pessimismo para a criança, era realismo.
Porém, eu vou ser positiva também. Invocar meu lado leonino. Eu tô brincando, mas assim, falando sério, assim, eu acredito nisso que foi falado. Eu acredito na perseverança mesmo. Eu acho que... Eu falo assim que a arte, ela é muito libertadora. Eu acho que a arte é uma coisa, assim, incrível, maravilhosa para mim. Na minha vida, ela é sempre um lugar de refúgio, né? Então, inicialmente, falando, sem falar da questão financeira, ela sempre vai estar comigo. Eu acho que é muito importante você desenvolver essa habilidade, porque senão você vai ficar muito frustrado, sabe? Você tem essa habilidade artística e se você não desenvolver, você vai ficar frustrado. Então, desenvolvam. E eu acredito nessa questão da criatividade mesmo, sabe? Sejam criativas, crianças, né? Sejam criativas. Eu acho que hoje, na escola, eu vejo muita cópia, sabe? Eles copiam já um formato que já existe, de um desenho japonês, uma coisa legal, mas crie seu traço, encontre seu traço artístico. E eu falo uma realidade com relação ao material inicial, assim, um lápis é tipo Glauber Rocha, né? Uma câmera na mão, a ideia na cabeça, né? Um lápis na mão, gente, um papel, coisa, uma caneta, vai trazendo, eu acho, se você iniciar com a criatividade, com pouco recurso, quando você tiver um bom recurso, você coloca fogo no mundo. Então, eu acho assim, que não precisa começar com muita coisa. Comece com aquilo que você tem. Eu comecei com a tinta roxa. E eu fiquei boa no negócio, sabe? Mas, assim, é criatividade. Eu acho que sejam criativos, usa isso, sabe? E hoje a criançada tem uma coisa muito forte de ser autocrítica demais com aquilo que faz. Pega e joga fora. Um desenho você não joga fora, por favor, não joga fora. Guarda ele, sabe? Porque eles têm uma coisa de querer perfeição demais. E a arte não tem essa coisa da perfeição. Tem a sua perfeição, tem a sua arte, seu traço, sabe? Então fez, não ficou legal, porque não está igual ao outro, não é para ficar igual ao outro, é para ficar com o seu traço. Então já respeite sua identidade artística, crie uma identidade artística e respeite sua identidade artística. Acho que isso é muito importante. Porque você vai chegar um momento, você vai ter o dinheiro para comprar os materiais. Mas talvez esse não seja o momento, mas isso não vai te impedir de produzir, sabe? Então produza com aquilo que você tem e vai colocando seu sentimento, vai extravasando, sabe? Através da arte, isso é uma coisa maravilhosa. E eu acredito muito, assim, que a persistência ela é importante, porque com a persistência você vai ter sucesso. O meu caso, eu falei, né, sobre o coisa de não trabalhar só com arte, eu não trabalho só com arte, mas eu deveria ter sido uma pessoa, eu não tinha condição, acho que eu ia passar fome, mas se eu não passasse fome, mas assim, se eu persistisse mais, independente disso, mas eu também tivesse esforçado mais, é uma coisa que eu trabalharia, assim, com a arte. A Paty trabalha com arte, assim, sabe? Faz uma coisa com muito esforço mesmo. Mas eu acho assim, se você tem uma habilidade, você quer ser artista, sabe que você tem que ter um grande esforço. E tenha. E aí, para finalizar minha fala, eu acho que uma coisa muito importante é quebrar as correntes também, sabe? A gente está tentando quebrar as nossas correntes aqui, a gente está tentando quebrar, a gente está abrindo os espaços, a gente está tentando abrir os espaços. Então, se você tem esse talento artístico, já saiba que você vai ter que ser um guerrilheiro, uma guerrilheira, sabe? Para cobrar do poder público, a gente está aqui cobrando, sabe? Então, a minha fala hoje negativa não foi porque, meu Deus, seus odios ouvido azar. Não foi com relação a isso. O que a minha fala quer dizer? Quer dizer que, a gente precisa de apoio, a gente, enquanto artista, a gente precisa de apoio, a gente precisa que tenha, as portas sejam abertas para a gente expor, a gente quer incentivo com material, incentivo financeiro para isso. E você, criança, adolescente, jovem, né, que está querendo entrar, e é importante você entrar, já entra com essa mente, assim, eu tenho que cobrar, eu tenho que querer, esse espaço aqui é meu, sabe? Então, esse é o conselho que eu deixo. Maravilha. A gente já está... já vou liberar vocês daqui a pouquinho, só queria que vocês falassem uma coisinha, assim, 1 minuto, 2 minutos, porque, assim, o tema da exposição Totem Humano são as relações entre humanos e animais, né? Um tema mais amplo, vamos dizer assim. Porque é um tema que sempre me intrigou, né? Até onde vai o humano, até onde vai o animal, o que tem de semelhança, o que tem de diferença. Como é que vocês veem essa questão, ser humano e animal? Mas, não, então, esse para mim eu acho que a exposição ela já ganha por isso, né? Eu acho que o primeiro ponto que a exposição ela já ganha é por ativar esse lado nosso, porque você nunca pensou sobre isso,
Mas quando você vai na exposição, você já começa a pensar sobre isso, sabe? Sobre essa parte mesmo de que nós somos, sabe? O que nós somos, o que nos diferencia. Eu acho que é bem legal essa pergunta. O que nos diferencia dos animais? E essa coisa da gente olhar para a gente. E eu vejo, pelo menos para mim, a expressão que fica para mim na exposição é a questão, primeiro, do olhar. Foi muito forte para mim a questão dos olhares, como que o olhar me pegou. E quando o olhar me pega, eu olho para dentro de mim, a partir de cada objeto que tem ali, de cada totem que tem ali, de cada humano que tem ali. Então, ali a gente tem um diálogo ali. E eu acho que, nessa ideia de dialogar, nessa ideia quando a gente consegue olhar para dentro de si, eu acho que é isso que diferencia a gente de um animal. Eu acho que quando a gente consegue pensar e mudar, sabe, consegue pensar sobre a nossa vida, refletir sobre coisas, igual lembrar a infância, lembrar várias coisas, eu acho que isso já diferencia a gente dos animais. Apesar de que, com relação a animais, eu ainda tenho minha interrogação, né? Porque eu acho que a gente se sente muito superior aos animais e talvez não seja. E eu sou muito fã de gato, eu sou uma gateira, assim, muito fanática. Eu acho que a impressão que eu tenho é que, às vezes, eu acho que a gente está, talvez aquilo que a gente cria, a gente pensa que é da nossa cabeça, mas talvez foram eles usando a gente como objeto para colocar para fora. Né? Mas brincadeiras à parte, mas eu acho isso também, eu gosto dessa ideia, da gente começar a discutir sobre até que ponto a gente realmente é superior aos animais igual a gente acha, sabe? Então, eu gosto disso também, eu acho que a exposição, a arte, ela traz essa provocação. Acho que somos todos humanos, sabe? No que é a humanidade, no final somos todos, né? Os animais e a gente, acho que a gente é todo mundo muito parecido, sabe? Eu gosto bastante desse ser ou não ser, essa questão, eu gosto dessa mistura, porque assim, a gente vê seres ali que se misturam, né? Que pode ser uma coisa, pode ser outra, que você às vezes custa a ver o que é, assim, porque por conta de que foi, né, também baseado em animais da realidade, não, né, só da imaginação, né, ele tem um quê real, mas que ao mesmo tempo é instigante porque você não, às vezes não consegue de primeira entender, né? Sim. E essa algo não dado, assim, não tão, né? Eu acho que traz instiga, né, a poder estar analisando cada peça, assim. Eu acho que traz. E fico imaginando agora que você falou aí, imaginando que foi feito por uma humana, né? E aí essa questão do totem, né? Assim, eu vi assim, eu lembrei assim das figuras, dessa coisa do. Porque assim, e essa coisa da sacralização, querendo ou não, também. Das figuras ali, então você também traz uma. E aí, falando, né? É um animal sagrado. Sim, sim, mas e colocando isso num pedestal, isso que eu quero dizer também, querendo ou não. Colocando toda essa natureza, na verdade, num pedestal, e que sempre me vem na cabeça essa questão, quando eu estudei, né? Eu sou formada em geografia, e assim, a gente estudou muito essa questão da cisão, né, entre o homem e a natureza para a questão de exploração, né? E de quando cinde isso, né, no capitalismo, enfim, numa era assim, para poder explorar, né? Então a gente não se vê natureza, né? Então a gente se vê apartado dessa natureza, a gente se vê muitos como, né, seres superiores, mas outros a gente não consegue se ver nesse. E aí vou até fazer propaganda aqui de do podcast do Eu Conto de Cá, Contos, né, de um Povo do Mato, que é Onde Está o Fora. Porque onde está o fora do mundo? Você vai jogar o lixo fora, por exemplo, joga o lixo fora. E essa é a história, né? E a menininha tenta encontrar esse fora. Ela vai viajando com os animais mostram para ela. E aí, onde está esse fora, né?
a gente não se entende uma grande organicidade, né? Então, a gente não se entende a gente se entende, sei lá, não se entende nem como bicho, né? Nem como animal humano, né? Sim, Na verdade, sei lá, a gente se sente, não sei, uma outra coisa consumista, né? Uma coisa que compra e que usa as coisas. E estranha, né? A gente se sente assim, é uma sociedade, querendo ou não, estranha, porque acho que nós somos os alienígenas, porque a gente é estranho a esse mundo, né? Parece que e a gente sente que é passar. Então, e aí, quando eu falo isso, nós analisando sociedade, né? Sociedade, o coletivo, né? Analisando. Claro que às vezes a gente tem, né, outras perspectivas, mas querendo ou não, a gente não foge. Todos nós não fugimos de um consumismo, principalmente nós que estamos, né, nessa sociedade envolvente, aí a gente é engolido, né, nesses processos, né? E aí, às vezes, a gente sente até a dificuldade de analisar as peças e estar mais disposto a uma intuição diva quando a gente vê essas obras mais abstratas, a gente até demora para se conectar às vezes, porque a gente fica num mundo tão assim, que tudo está tão colocado ali, dado, sabe? Que a gente às vezes não consegue, às vezes, ter uma profundidade de análise até de quem a gente é. Eu acho que é uma exposição provocativa. Acho que, igual a Cris falou, acho que é isso. Ela provoca a gente. Eu gosto disso. Totti Humanos, né? Ele traz essa questão mesmo aí de. A Tati falou, acho que estou em devaneio aqui e tal, mas é legal, essa questão do devaneio que faz parte quando a gente vai também na arte, né? A gente vai buscar a arte ou quando depara com ela, né? Então, eu acho assim, bem interessante. Foi bem interessante. E o Totti Humanos, ele me trouxe muito na questão da minha ancestralidade, né? Que ele toca muito nessa questão da cultura, dos povos, o que já a civilização já foi e já fez, e o que ele ainda tem por fazer, né? De coisas assim que eu não vou falar coisas boas eles fizeram, coisas boas e coisas ruins também já fizeram, vão fazer muito. Eu não sei, porque para mim a gente se coloca, o ser humano, nós humanos, nos colocamos muito no centro da Terra, do universo, né? E isso aí vai destruindo, a gente está destruindo a natureza e tudo e tal. Então é isso. Então o Totti e Humanos, ele me trouxe o antes, né? Os povos e a civilização, o início da civilização, a cultura, de tudo que já representou e até onde nós estamos agora e para onde nós vamos. Porque é difícil a gente pensar no futuro sem saber do passado, sem pegar o passado, né? E trazer essa questão do Totti, essa questão do sagrado, essa questão do mito, porque o sagrado ele se junta tudo, né? Ali o Totti ele se junta o mito, a cultura, né? A civilização, o rito, o sacrifício. Então ele é uma exposição assim forte para essa questão mesmo assim do pensar da questão da humanidade, assim, o quanto nós nos colocamos no centro do universo e não somos, né? E não somos assim, eu acho que nós estamos destruindo. Então, assim, destruindo, mas nós, acho não, estamos destruindo o universo. E outra coisa também ali é o pegar, né? Ele pega o animal, pega coisa da natureza e transforma em um homem, ou num sagrado, ou num mito, ou num significado, um símbolo, né? E tem um símbolo ali. Então, a gente pega isso a favor da gente. Então, é para a gente estar discutindo também, acho que pensando essa questão do mito, né? Foi inventado pelo homem, como que veio e tal. Toda essa questão, assim, né? A questão mesmo do que a gente acredita. Acho que é isso. Acho que ele trouxe para mim isso aí, Diva. Essa questão mesmo de nós, da civilização, né, em geral, assim, que remete mesmo, cultura, rito, sacrifício, né, tudo assim. Então,
Eu gostei, eu gosto do tom. Muito obrigada, né? Muito obrigada aos artistas aqui que deram contribuições maravilhosas, né? Eu já estou com a cabeça fervilhando de tanta coisa boa que eu ouvi aqui. E agradeço a quem está assistindo, a quem assistiu.